Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser, amém, irmãos? Pedro, dá mais volume aí, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, né? Sem perda de tempo, já quero convidar toda a igreja a nós abrirmos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15. Mais volume aí, Pedro. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, irmãos. E creio que Deus já tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite de hoje. Ele vai falar ao meu e ao seu coração, irmão. Já falou durante todo o culto e vai continuar falando. O que eu admiro no povo de Deus é a luta, é a perseverança, é o esforço que o povo de Deus tem, né? Para adorar o Senhor, para organizar as coisas, né? Sabemos das batalhas, das dificuldades, mas o povo de Deus quer sempre exaltar o nome dele, que é isso que importa na minha e na sua vida. Hoje nós vamos aqui, né, ser breves na palavra, em nome de Jesus Cristo. Às vezes os irmãos ficam meio desconfiados, né, quando o pregador fala que vai ser breve, porque o pregador gosta de falar de Jesus, né, irmão? Se não prestar atenção no relógio, mas hoje nós vamos procurar ser breves na mensagem, né, ministrar a Santa Ceia do Senhor, até mesmo porque esses jovens já vêm de uma maratona aí de umas 3 semanas, não é isso, irmão Jesus? Umas 3 semanas, né, que eles estão sendo convidados aí para louvar fora. Acompanhamos em alguns cultos, não em todos, porque nós não temos o pique que eles têm, mas irmãos, eu creio que daqui para frente, né, eles vão dar mais uma relaxada, uma descansada, e o que importa é que eles foram usados em várias igrejas. Deus levou, Deus usou, né, para glorificar o nome dele, e é isso que nos deixa felizes, porque o ministério não está ficando aqui apenas nas 4 paredes, o ministério também está saindo fora das 4 paredes, né, para estar ganhando almas para Jesus, para através dos louvores deles, as vidas serem tocadas, os corações serem alcançados, também através do evangelismo, através do estudo bíblico na live, né? Através das pregações, porque as pregações não é só no YouTube, não é só no Facebook, temos uma web rádio também. Essa web rádio sempre tem pessoas também de outros estados, até outros países que também estão ouvindo, né? Volta e meia chega uma mensagem. Então, irmãos, nós estamos fazendo a nossa parte. Não importa se a igreja é uma igreja gigantesca, de milhares de membros, ou se a igreja é uma igreja do porte pequeno. O que importa é fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Nem todo mundo vai ter um chamado grande, enorme, né, de milhares de pessoas, não. Mas a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo todo para o Senhor. Talvez você nunca pegou no microfone, talvez você nunca tenha a intenção de pegar no microfone para pregar, mas com certeza você já pregou para alguém da sua família. Esse alguém foi alcançado. Então, para Deus, irmãos, isso aí já vale mais do que o mundo todo. Nós não estamos aqui atrás de status, nós estamos aqui atrás de almas, porque o ministério não é ser visto, o ministério é serviço, é servir ao Senhor. Amém? Então, Lucas capítulo 15, versículo 4 até o versículo 6, né? Vamos ler até o 7 por enquanto. Depois vamos continuar aqui a leitura e os irmãos nos acompanham aí. Diz assim, ó: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Versículo 8. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora vamos, irmãos, lá para o versículo 31, Lucas 15, versículo 31, que diz assim, ó: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão,
e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem estar sempre glorificando o nome do Senhor, porque é glória que sobe e é glória que desce sobre a sua vida e sobre a vida da sua família também. Hoje eu quero falar nessa mensagem sobre as 3 almas perdidas. 3 almas perdidas, irmãos. Porque se os irmãos forem observar, essa passagem aqui fala de 3 parábolas. São 3 parábolas diferentes, mas Jesus estava abordando aqui o mesmo tema. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava ali sempre reunidos com pecadores, com publicanos, e ali os fariseus, eles estranhavam. Por que que o mestre fica reunido com pecadores e com publicanos? Eles pensavam assim: o que que Jesus quer com esses pecadores? Por que que Jesus está perto deles? Eu não entendo. O mestre é santo, o mestre está sempre aí pregando a palavra do Senhor, pregando santidade, pregando arrependimento, pregando salvação. Por que que ele está sempre com os pecadores? A palavra de Deus fala que Jesus, ele veio justamente foi para os doentes, né? Não para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é os doentes. E quando Jesus viu essa religiosidade toda, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não quer que nós sejamos religiosos. Jesus Cristo, ele quer que nós sejamos misericordiosos. O religioso está sempre apontando. O religioso está sempre julgando. O religioso, ele se coloca acima de todas as pessoas. Ele acha que só ele que tem que ser salvo e as outras pessoas não. O religioso, ele não vê os seus próprios erros. Ele não olha para os seus próprios pecados. Ele está sempre olhando para os pecados dos outros. E quando ele perde esse tempo precioso olhando para os pecados dos outros, irmãos, ele não consegue enxergar aonde que ele tem que mudar, aonde que ele tem que ser trabalhado, porque ele está olhando para os outros. Então, quando Jesus viu essa hipocrisia toda, Jesus começou aqui a falar sobre essas 3 parábolas. E Jesus falou uma coisa interessante, falou: qual de vocês que tiver 100 ovelhas no seu campo ali, no seu aprisco, e uma delas se perder, qual de vocês que não deixaria essas 99 e não sairia atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la? E depois que você encontrá-la, você não colocaria ela no seu ombro e levaria ela de volta? Então, quando o bom pastor, ele encontra essa ovelha perdida, a Bíblia vai dizer que vai haver festas nos céus, que ele vai se alegrar mais por essa perdida do que pelas 99 que não precisavam ser encontradas. Porque as 99 já estavam ali, guardadas, protegidas. Ele se alegra mais com a perdida. Muitas vezes nós já estamos na presença do Senhor, estamos buscando ao Senhor e achamos: Senhor, nós estamos fazendo tanto para o Senhor, creio que nós estamos alegrando muito o Senhor. E Deus, ele se alegra, irmãos, da igreja está fazendo a obra, da igreja está adorando, da igreja está glorificando o nome dele. Mas quando uma alma que está perdida volta para os caminhos do Senhor, irmãos, a alegria de Deus é muito grande. A alegria do Espírito Santo é muito grande. E a Bíblia fala que há festas nos céus. Aqui essas 3 parábolas, nós podemos dizer que representam 3 almas. 3 almas perdidas. Agora é interessante, porque na primeira parábola da ovelha perdida, vai dizer que a ovelha, ela se perdeu. A ovelha, ela estava perdida. E ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia como voltar para casa. Diferente da parábola da dracma perdida. A dracma perdida, porque o que é uma dracma? A dracma era uma moeda, né? Uma moeda antiga. Uma moeda é um objeto. O objeto sabe de alguma coisa? Não sabe, né, irmãos? O objeto não sabe de nada. Então nós podemos dizer que essa dracma, ela representa uma alma que nem sabia que estava perdida. Né? Que é um objeto, nem sabia que estava perdida. Agora o filho pródigo é interessante também. O filho pródigo, ele se perdeu propositalmente, né? Ele escolheu se perder. Ele se perdeu, ele sabia que estava perdido, mas ele sabia também o caminho de volta. Ele sabia como voltar. Deu para entender a diferença? A ovelha perdida, ela estava perdida, sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. A dracma nem sabia que estava perdida. E o filho pródigo sabia que estava perdido, mas também ele sabia como voltar. Ele sabia o caminho de volta.
Então nós vemos aqui 3 maneiras diferentes de lidar com uma alma perdida. A primeira parábola fala dessa ovelha e fala que o bom pastor ele foi atrás dessa ovelha até encontrá-la. Ou seja, ele não desistiu dela. Porque Jesus, ele não desiste de ninguém. Irmãos, Jesus nunca vai desistir de nós. Vai dizer que quando ele encontra essa ovelha, ele coloca ela nos ombros. Por que que ele coloca ela nos ombros? Porque segundo eu estudei, segundo eu pesquisei, a ovelha é muito apegada com o seu pastor. E quando a ovelha está ali perto do seu pastor, ela se sente protegida, ela se sente acolhida e ela se acostuma com o cheiro do pastor. Até quando a ovelha sente o cheiro do pastor, ela já se sente consolada e protegida. Então o pastor colocava a ovelha no ombro para a ovelha se sentir ali protegida, para se sentir consolada e aliviada, irmãos. Porque você imagine como que é uma ovelha perdida. A ovelha vai dizer que é um animal dócil, né? É um animal manso. Irmãos, a ovelha é um animal tão dócil, tão manso, mas também tão sensível, que muitas vezes, se tiver algum relâmpago, trovão, e ela levar um susto muito grande, é perigoso até ela morrer. Se ela vê um animal selvagem, é perigoso, irmãos, ela ficar com tanto medo, tão assustada, que é perigoso até ela morrer, perder a vida, né? De tão assustada que ela é. Agora você imagine uma ovelha perdida. Porque além de estar perdida, além de se perder do rebanho, se perdeu também do pastor. Ela sente falta do rebanho, mas sente falta do pastor também. Então ela quer se encontrar novamente, ela quer ser encontrada, mas ela não sabe como voltar. Nesses casos, qual é o papel da igreja? Porque aqui não é só o papel do pastor. Porque se a gente for olhar bem, o bom pastor, o pastor perfeito, é Jesus, não é o homem. Muitas vezes nós pegamos essa parábola e transferimos só para o homem. Ah, o pastor tem que ir atrás da ovelha. O pastor tem que ir atrás da ovelha sim, irmãos. Mas, irmãos, se a gente transferir a responsabilidade só para o homem, vai acontecer uma coisa interessante. Porque o pastor ele vai atrás da ovelha e o pastor coloca a ovelha no ombro. Mas quando for o pastor que tiver perdido, quem vai colocar o pastor no ombro, né? Quem colocaria o pastor no ombro? A ovelha não ia colocar o pastor no ombro. Quem coloca o pastor no ombro é o sumo pastor. É o bom pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o pastor superior, é o verdadeiro pastor, irmãos. O pastor de todos nós. Porque o pastor, né, o pastor humano é pastor das ovelhas. Mas quem é o pastor do pastor? É Jesus Cristo, né? E ele que é perfeito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós procuramos ensinar que a sua dependência, irmãos, não tem que ser no homem. Porque o pastor, ele pode ser o melhor pastor que tem. Ele pode ser o pastor que tem uma boa vontade, né? Pode ser o melhor pastor que tem. Mas, irmãos, uma hora ele vai falhar. O homem é falho. Uma hora ele falha, uma hora ele erra. Nem sempre ele vai conseguir, né, realizar aquilo que só Jesus pode realizar. Então, nessa igreja, nós ensinamos as pessoas a dependerem de Deus, não dependerem do homem. Nós ensinamos nessa igreja as pessoas a aprenderem isso, que a sua segurança total está em Deus. Não estou dizendo com isso, né, que os pastores nessa terra não têm a responsabilidade de cuidar, de orar, de aconselhar. Tem, né, irmãos? Nós sabemos que tem também. Mas tem coisas que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Por que eu digo que essa igreja tem que ser assim, entender o evangelho como ele é e ensinar o evangelho como ele é? Porque tem muitos pastores que estão acostumando as pessoas a confiarem no homem. Às vezes o pastor, irmãos, ele quer ali que as pessoas ficam ali totalmente dependentes dele e não de Jesus. E as pessoas acabam fazendo, sabe o quê? Idolatrando o pastor. Vira uma idolatria. Então, se o pastor não tiver, aquela pessoa ali fica totalmente perdida. A pessoa pensa, o que será de mim, que o meu pastor não está mais aqui? Às vezes o pastor morre. Às vezes o pastor muda de igreja. Às vezes o pastor até mesmo cai. E aí, se o pastor cair, a pessoa vai cair também? Se o pastor não quiser mais cuidar da igreja, a pessoa também vai se desviar? E se o pastor não der conta, irmãos, de resgatar aquela ovelha perdida, aquela ovelha vai ficar perdida pelo resto da vida? Não. Então, nessa igreja, nós ensinamos as pessoas a serem dependentes totalmente de Deus. Porque se as pessoas basear a sua confiança, a sua dependência no homem, pode chegar um dia que essa pessoa caia também. Sabe por quê? Eu observo que muitas pessoas, às vezes,
deixam de buscar a Deus, deixam de servir a Deus porque olham pro homem, olha pro defeito do homem, né? Fica dependente do homem. Aí quando vê uma coisinha errada, sabe o que acontece? A pessoa desvia, muitas vezes a pessoa sai da igreja. Quem nunca ouviu isso? Eu saí daquela igreja porque eu vi uma coisa errada. Se olhar para o homem, irmão, sempre você vai ver uma coisa errada. Por isso que eu digo, eu poderia estar aqui, né, ensinando os irmãos, que os irmãos tinham que confiar totalmente em mim, que os irmãos tinham que ser totalmente dependentes de mim aqui. Mas não, irmão, se eu fizesse isso, eu estaria sendo um falso pastor. A sua dependência total é em Deus e não no homem. Ele é o bom pastor e ele é o pastor perfeito. Então esse pastor buscou essa ovelha, colocou essa ovelha nos ombros, né? E vai dizer que levou essa ovelha de volta e houve uma grande festa. A ovelha perdida, ela foi encontrada. Quando a ovelha está perdida e não sabe como voltar, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de abraçar, a responsabilidade de ir atrás, fazer uma visita, saber como está, perguntar se está precisando de alguma coisa, trazer essa ovelha de volta, porque isso acontece, nós fazemos muito evangelismo, e às vezes no evangelismo nós ouvimos pessoas falando isso, relatando isso, fala, pastor, eu era um obreiro da igreja, pastor, eu era um evangelista da igreja, pastor, eu era líder de louvor, eu era um levita, eu pregava a palavra, mas hoje em dia eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero até voltar, mas não sei como voltar. Às vezes as pessoas falam isso. Eu não tenho forças para voltar, eu não sei como voltar, eu não sei como fazer. Ou seja, a ovelha está perdida, mas não sabe como voltar. E aí quem vai resgatar essa ovelha, irmãos? Nós temos também este papel, né? Os pastores, a igreja, os evangelistas, temos esse papel também, porque nós vamos ser a representação de Jesus. Aonde o homem falha, Jesus ele vai lá e resgata. Mas aonde tem ferramentas de Deus, Deus vai nos usar para resgatar essas vidas. Quem nunca aqui foi usado para resgatar, né, uma vida que estava perdida, uma alma que estava desanimada? Então esse é o primeiro caso. Essa é a primeira alma que estava perdida. Agora nós vamos para a segunda alma, irmãos, que é representada aqui por essa dracma, por essa moeda que estava perdida. Aqui vai dizer que existia uma mulher que possuía 10 dracmas. Ela possuía não só uma dracma, mas ela possuía 10 dracmas. Vai dizer que uma dracma se perdeu. Então ela largou as 9 dracmas lá que ela já tinha e foi atrás daquela que estava perdida também. Ela poderia muito bem ignorar aquela que estava perdida, né? Ela podia falar assim, eu perdi uma dracma, mas eu tenho mais 9 aqui, para que eu vou atrás dessa uma que eu perdi? Às vezes na igreja também, né, irmãos, nós nunca podemos abrir mão de ninguém. Às vezes a igreja é aquela igreja que tem milhares de membros, acontece isso, né, nas igrejas grandes. As igrejas têm milhares de membros, aí um membro sai, aí o pastor corre o risco de pensar assim, né, uma só que saiu, eu tenho aqui milhares, para que eu vou me importar só com uma que saiu? Nesse sentido, eu acho que a igreja pequena tem uma vantagem, né, irmãos? Nesse sentido, eu acho que a igreja pequena tem uma vantagem. Porque a igreja pequena já não tem tanta gente assim. Uma que sai, o pastor sente muito mais falta, né? Uma que sai vai fazer muito mais falta. Naquelas que tem milhares, às vezes o pastor nem percebe. Às vezes vai perceber depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu vejo uma vantagem na igreja pequena. Agora vai dizer, irmãos, que essa dracma, ela estava perdida dentro da casa. Isso me chama a atenção. Veja que a ovelha que estava perdida fora da casa, né? Fora do rebanho. A dracma não, a dracma estava perdida dentro da casa. O que isso significa? Que muitas vezes nós podemos nos perder dentro da casa. Às vezes, irmãos, nós estamos perdidos dentro da igreja e nem sabemos. Porque aquela dracma era um objeto, o objeto não sabe que está perdido. Às vezes o crente está perdido dentro da casa, dentro da igreja, e nem percebe que está perdido, nem sabe que está perdido. E aí nós poderíamos citar alguns exemplos. Pastor, como assim, pastor? Como é estar perdido dentro da casa sem saber? Irmãos, uma das maneiras de nós nos perdermos dentro da casa é quando nós não fazemos a obra de Deus com a motivação correta. É quando nós não adoramos a Deus com a motivação correta. É quando nós adoramos a Deus, quando nós fazemos a obra do Senhor com a motivação errada. Ou então, quando nós estamos perdidos e nem percebemos dentro da casa, é quando muitas vezes
nós estamos olhando para o lugar onde não deveríamos olhar. Às vezes nós olhamos para um lugar, irmãos, para uma direção onde nós não deveríamos olhar, e nós estamos olhando. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas às vezes nós estamos observando, é o defeito do irmão, é o defeito da irmã, às vezes o defeito do pastor, às vezes o defeito da igreja, ou seja, estamos olhando para o lugar errado. A Bíblia fala que Jesus, ele é o nosso alvo, e nós temos que olhar para o alvo. Aí nós podemos usar esse exemplo de novo. Tem pessoas que deixam de servir a Jesus, tem pessoas que saem da igreja porque estão olhando para o lugar errado, estão olhando para o defeito do homem. E a Bíblia fala, ó, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Se você olhar para os lados, irmãos, vocês vão começar a observar os defeitos dos irmãos. Tem pessoas que infelizmente saem da igreja por causa disso. Ah, eu vi algo que eu não gostei. Ah, eu ouvi algo que eu não gostei, aí eu saí. Mas e aí? Qual vai ser a solução dessa pessoa? A única solução possível para essa pessoa seria ela achar uma igreja perfeita. Aí eu pergunto, existe igreja perfeita? Então essa não é a solução. Ah, vou sair, vou para outra, e vou para outra, e vou para outra. Mas enquanto estiver olhando para o homem, irmãos, não vai ter solução para as suas vidas. Porque existe até uma frase que diz assim, né? Que o dia que a gente achar uma igreja perfeita, nós nem devemos entrar nela, porque se nós entrarmos nela, ela vai deixar de ser perfeita. Por quê? Porque a igreja é constituída de pessoas, e pessoas não são perfeitas, por isso não existe igrejas perfeitas. O casamento, existe casamento perfeito? Não existe casamento perfeito, porque o casamento é constituído de pessoas, e as pessoas não são perfeitas. Existe um trabalho perfeito, um serviço perfeito? Não existe, né, irmãos? Existe um ministério perfeito? Não existe, porque é constituído de pessoas. Então, uma das maneiras de estar perdidos dentro da casa e não saber, é olhar para o alvo errado, é olhar para o lugar errado, ou fazer a obra de Deus com a motivação errada. Tem muitas pessoas que até fazem a obra de Deus, tem muitos pastores que fazem até a obra de Deus, mas por que está fazendo a obra de Deus? A Bíblia fala que existe o pastor, mas existe também o mercenário. O mercenário, ele só quer viver da lã das ovelhas. Tem pastores que até fazem a obra, tem pastores que até abrem ministérios, mas de olho em quê? De olho na lã das ovelhas. Querem viver dos dízimos e das ofertas das pessoas, querem viver do dinheiro das pessoas. Isso nós sabemos que infelizmente existe, irmãos, não tem como negar, a própria Bíblia fala disso aí. Então veja que está fazendo a obra com a motivação errada, então está perdido dentro da casa. Se nós estamos dentro da casa, dentro da igreja, só arrumando contenda, só arrumando confusão, só arrumando disse-me-disse, fofoca, nós estamos perdidos dentro da casa. E às vezes nem sabemos que estamos perdidos, ainda achamos que estamos salvos. Porque a perdição aqui significa o quê? A perda da salvação. E às vezes achamos que estamos salvos. Hoje em dia, o que existe também, o terceiro exemplo aqui que eu queria dar. Hoje em dia existe muito essa questão também de fazer a obra, às vezes pregar, às vezes louvar, às vezes tocar um instrumento, irmãos, mas com a motivação errada também. Com a motivação de querer aparecer para o homem, de fazer bonito para o homem, de muitas vezes querer ganhar fama, querer ganhar glória, ser visto, ser admirado, ser elogiado. Irmãos, isso é a motivação errada. Quem faz isso está perdido dentro da casa e nem sabe que está perdido. Às vezes pensa ainda que está arrasando, né? Nossa, como eu prego bem. Nossa, como eu tenho eloquência, como eu tenho sabedoria, ou às vezes como eu louvo bem, como eu toco bem. Pensa que está, né, tudo bem, irmãos, mas na verdade está perdido, irmãos. Então muitas vezes nós vemos isso acontecer. Às vezes nós acompanhamos, né, jovens talentosos que louvam bonito, né, que tem uma voz muito linda, tem uma unção do Espírito Santo, né? Aí nós vemos que esses jovens, eles começam a fazer sucesso, eles começam a ficar conhecidos, serem conhecidos, né, ficarem famosos e ganhar muito dinheiro e ganhar muita fama. Eu estou sempre conversando com um grupo de jovens, né, o grupo de louvor, estou sempre conversando com eles, e às vezes nós damos esses exemplos, né? Nós falamos, às vezes um jovem está ali, uma bênção de Deus na presença do Senhor, ganhando muitas vidas, mas aí começa a ganhar fama, começa a ganhar dinheiro, irmãos, começa a ganhar status. Aí eu falo, nem todos têm estrutura
para ter esse poder, essa fama toda. Nem todos têm estrutura, irmãos, para ficarem famosos, para ficarem conhecidos, para terem um ministério grande. Nem todos têm essa estrutura. Muitos caem, muitos ficam deslumbrados. E aí começa, irmãos, a ir para o caminho errado. Então eu estou falando para esses jovens, às vezes nós oramos, às vezes nós queremos algo grande, às vezes nós queremos algo maravilhoso, muito grande, de muito sucesso, mas nós temos que ter cuidado. Porque talvez se nós tivéssemos algo muito grande, talvez nós íamos cair também nesse deslumbramento todo. Então muitas vezes é até melhor agradecer, irmãos, por nós termos coisas simples, um ministério simples, né? Um chamado muitas vezes que não é tão grande, mas permanecer na presença do Senhor, isso que é o principal. Porque do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então tem muitos jovens que começam a ficarem famosos aí, conhecidos, quando vê que não, começa a se mundanizar, começa a querer agradar o mundo, começa a querer agradar outras classes, outras categorias, começa a querer agradar o mundo secular. Quantos jovens cantores, levitas de Deus, que hoje em dia não estão mais louvando a Deus, que hoje em dia até largaram os louvores a Deus e estão cantando músicas seculares. Quantos músicos que não deixaram de tocar na igreja e agora estão tocando no mundo, que ficaram famosos, que não querem largar a fama. Tinha um cantor que eu ouvia no mundo, e até hoje eu acho as músicas dele bonitas, viu, irmãos? A voz dele eu acho muito bonita, entendeu? Uma voz assim diferenciada. Tem um cantor que eu acho que alguns irmãos aqui conhecem, Elvis Presley. Quem conhece Elvis Presley? Alguns irmãos conhecem Elvis Presley, né? É considerado o rei do rock. A voz dele é muito linda, irmãos. Realmente é uma voz ungida. Ele começou cantando, sabe aonde? Na igreja. Começou cantando na igreja, uma bênção de Deus. E Deus tinha um chamado para ele ganhar multidões. Para ele ganhar multidões de almas salvas para Jesus. Mas sabe o que acontece? Ele começou a ficar famoso, começou a ficar rico, começou a ficar conhecido no mundo todo. E aí ele se deslumbrou. Aí ele largou a obra do Senhor. Aí ele parou de louvar a Deus, parou de cantar músicas cristãs e começou a cantar músicas seculares. Pouco antes dele morrer, ele ainda cantava algumas músicas evangélicas, algumas músicas cristãs, porque eu entendo que o Espírito Santo ainda tocava ali no coração dele. Ele se arrependia, ele queria voltar, mas não tinha forças para voltar. Às vezes ele cantava ali uma música, né, cristã, muito linda. Mas, irmãos, ele morreu viciado em remédios. Morreu só, morreu na depressão, morreu triste. Por quê? Porque largou a casa do Pai. Se deslumbrou com este mundo, irmãos. E isso acontece muito, está acontecendo com muitos grupos de louvor, está acontecendo com muitos jovens. Então, uma das maneiras de estar dentro da casa perdido e nem saber é isso, é fazer a obra com a motivação errada e olhar para o lado errado. Agora, olha só a maneira de ser encontrada. Aqui no versículo 8 vai dizer, ó, ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia e varre a casa? O que a mulher fez para achar aquela dracma perdida? Acendeu uma candeia e varreu a casa. A candeia é uma luz, né? Irmãos, a candeia é Jesus. Jesus, ele é a luz, irmãos. Ele é a luz que nos tira da perdição. Para sermos encontrados, nós temos que estar na luz. Se você perder alguma coisa na sua casa de madrugada e tentar achar no escuro, você vai achar? Dificilmente você vai achar. Você precisa da luz. E Jesus, ele é a luz que encontra o perdido. Mas vai dizer que aquela casa também ela foi varrida. Ou seja, ela foi limpa. Nós somos a casa. E para nós sermos encontrados, nós temos que deixar Jesus nos limpar. Nós temos que deixar Jesus limpar o nosso interior, limpar o nosso coração. Sabe por que muitas vezes tem pessoas que estão dentro da casa, dentro da igreja, perdidas, não sabem que estão perdidas e não conseguem ser encontradas? Porque não deixa Jesus limpar o coração. Às vezes a pessoa endurece tanto o coração, guarda tanto ressentimento, guarda tanta mágoa no coração, irmãos, e não deixa Jesus limpar. Aí não tem como ser encontrada. Vai continuar perdida. Pode passar 10 anos na igreja, 20 anos, pode passar 30 anos na igreja. Mas se a gente não deixar Jesus nos limpar por dentro, nós vamos continuar perdidos. Então, para sermos encontrados,
temos que enxergar essa luz e temos que deixar Jesus nos limpar. Então essa mulher fez isso, ela encontrou essa moeda e também teve festas nos céus. Essa é a segunda alma que nós estamos falando. E para encerrar, nós vamos falar da terceira alma perdida. A terceira alma perdida é o filho pródigo. Todos conhecem essa história, né? A Bíblia vai relatar que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo, ele se perdeu. Vai dizer que ele pegou ali toda a sua herança, ele se perdeu, né, conscientemente. Ele sabia o que estava fazendo. Vai dizer que ele pediu toda a sua herança. E nessa época, né, pedir a herança antes do pai morrer era uma afronta, porque era como se o filho estivesse desejando a morte do pai, porque a herança, o filho só tomava posse da herança depois que o pai morria. Ele pediu antes do pai morrer, com o pai vivo ainda. Ou seja, era a mesma coisa dele estar desejando o pai morrer, né? Então vai dizer que ele pediu essa herança, irmãos, e gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, gastou no mundão. Mas vai dizer também que vai chegar um dia que ele caiu em si. Ele lembrou da casa do pai, ele se lembrou do pai. E a Bíblia diz que ele falou: quantos trabalhadores não tem de tudo lá na casa do meu pai, e eu aqui neste mundão, comendo migalhas dos porcos? Porque essa passagem diz que ele acabou comendo migalhas dos porcos. Quantas pessoas que não trocam um banquete maravilhoso, né, delicioso, por migalhas deste mundo, irmãos? E acaba comendo as bolotas de Satanás, né, as migalhas dos porcos. Então chegou o momento que ele começou a sofrer, e aí ele se arrependeu, ele caiu em si. Veja que no primeiro caso, o bom pastor foi atrás da ovelha. No segundo caso, aquela mulher procurou a dracma perdida. Agora, no terceiro caso, o filho pródigo, pródigo é aquele que desperdiça. O filho pródigo, ele foi conscientemente para fora da casa do pai. Aí eu pergunto, neste caso, o pai foi atrás? Não foi, né, irmãos? A Bíblia fala que há momento, lá em Eclesiastes 3, a Bíblia fala que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós temos que saber a hora que nós vamos colocar a mão, sabe, irmãos? Aonde Deus está trabalhando. Tem hora que nós temos sim que estender as mãos, ajudar, abraçar. Mas tem hora que nós temos que ter cuidado aonde a gente coloca a nossa mão, porque está no tratamento de Deus. Imagina uma situação. Tem um paciente que está ali, na mesa de cirurgia. Está ali na mesa de cirurgia. E você ama muito esse paciente. Você ama ele, não quer ver ele ali passando por essa cirurgia. Mas o médico está tratando. O médico está ali com as mãos, está tratando. Imagine um médico com bisturi para abrir aquele paciente. E aí você está ali, você não aguenta ver isso. Fala, não quero que faça isso. Aí você pega e puxa o paciente da mesa de operação, irmãos. O que vai acontecer? Esse paciente vai morrer, né? Você vai estar tirando o paciente do tratamento de Deus, porque ele está nas mãos do médico. Muitas vezes nós queremos fazer isso. Às vezes um familiar nosso, um parente nosso, está nas mãos do médico dos médicos. O tratamento vai doer, o médico vai ter que cortar, vai ter que abrir a ferida. Mas isso é para curar. Aí sabe o que a gente faz? A gente puxa, quer puxar o paciente dali. Às vezes nós queremos tirar o nosso parente de alguma situação. E aí nós colocamos as mãos. E ali, além de Deus não curar, Deus ele vai tratar com a gente também. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo tomar o lugar de Deus e fazendo algo que Deus não mandou fazer. Antes, quando eu e minha esposa não era crente ainda, né? Nós sempre assim, a gente via alguma pessoa passando dificuldade, a gente ajudava, né, irmãos? A gente gostava de ajudar, não aguentava ver as pessoas passando dificuldade sem ajudar, não. E minha esposa sempre gostava de ajudar os irmãos dela, principalmente o irmão que tem lá na Bahia, né? O Nils. Ela gostava muito de ajudar o Nils que está lá na Bahia. Às vezes mandava tênis, bermuda, mandava roupa, assim se sabe. Aí mandava dinheiro. Todo mês o Nils tinha que ganhar um monte de presente. Ganhava bermuda, ganhava calça, ganhava tênis. Eu pensava, rapaz, mas esse povo adula demais, né, esse Nils? Esse povo fica bajulando demais esse Nils, denga demais esse Nils. Mas todo mês ele saía pedindo, olha, eu quero isso, quero aquilo, quero um boné, quero isso e aquilo outro, quero tudo isso. E o pessoal, ó, cada um dava uma coisa. Eu vou dar o tênis, o outro dá a calça, aí minha esposa, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Então eu estava sempre colocando a mão. Só que aí, irmãos, ele, né, muitas vezes, o que ele estava fazendo? Às vezes ele pegava as coisas ali, aí no lugar de trabalhar, ia aprontar, ia para o mundão, né? Ia para as farras, mas estava sempre ganhando as coisas. Aí muitas vezes, quando ele trabalhava, no lugar dele pagar suas contas, ele ia jogar, ele ia gastar,
ele ia beber. Aí sabe o que acontecia? A conta de luz chegava. Ele não pagava a conta, aí fazia o quê? Cortava a luz, né? Aí o que os familiares dela faziam? Juntava todo mundo e pagava a conta de luz. Mas aí nós entregamos nossa vida para Jesus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, minha esposa aprendeu isso, que muitas vezes nós não podemos colocar a mão, que a pessoa tem que passar uma dificuldade. E aí uma vez, né, ele pediu ajuda ali e tudo, aí minha esposa já começou a ser mais esperta. Minha esposa certa vez falou que não ia ajudar. Aí eles falaram, foi assim, nossa, mas a Nilminha depois que virou crente ficou ruim. Aí eles pensam que a pessoa fica ruim, irmãos. Mas não é ficar ruim, é que agora nós temos sabedoria. Mas às vezes ainda falta sabedoria para o crente. Às vezes o crente ainda bota a mão onde não é para colocar, aí fica na prova. Fica a pessoa e o crente na prova, fica os dois na prova. Então nós temos que ter, né, essa sabedoria. O filho pródigo saiu de casa, aí nessa situação, nesse caso, o pai não foi atrás do filho pródigo. Por quê? Porque ele tinha que ter as suas próprias experiências. Iam ser experiências ruins, mas ele tinha que passar por isso para se arrepender. Irmãos, eu sei que é difícil ver um parente nosso, né, um familiar nosso passando prova, passando dificuldade. Eu sei que é difícil. Um filho nosso, né, já pensou um filho nosso passando dificuldade? Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós vamos ter que deixar Deus tratar. Porque a gente fala, a gente aconselha, a gente ensina a Bíblia, a pessoa conhece a palavra, mas ainda assim decide fazer errado. Decide se desviar dos caminhos do Senhor. Decide, irmãos, muitas vezes ir para o mundão, ser rebelde, desobedecer. Aí nesse caso nós temos que deixar Deus tratar. Vai chegar um momento que essa pessoa vai se arrepender. Às vezes pode voltar, né, até mesmo toda moída, quebrada, arrebentada pelo mundo. Mas o que importa, irmãos, é voltar para a presença do Senhor, para que a sua alma seja preservada. Tem pessoas que voltam para a presença do Senhor, irmãos, vamos falar aqui, né, de uma maneira clara. Tem pessoas que voltam para a presença do Senhor só o bagaço, só a misericórdia. Mas o que importa é que volta. Então o pai do filho pródigo não foi atrás, teve uma hora que ele se arrependeu. Aí aqui diz uma coisa interessante, vai dizer que ele sentiu saudade não do pai. Ele não sentiu saudade, foi do pai. Ele não sentiu saudade da casa do pai, não. Ele pensou, foi no pão. Os irmãos já leram essa passagem, os irmãos sabem, né? Ele se lembrou do pão. Falou, nossa, os trabalhadores do meu pai, tudo tem do bom e do melhor de comer. E eu não tenho nem pão, não tenho o que comer aqui. Ele lembrou, foi do pão que tinha na casa do pai. Então ele voltou até mesmo por interesse que ele voltou. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Vai dizer que quando ele voltou, mesmo antes dele entrar lá na casa do pai, o pai já foi correndo de encontro a ele, irmãos. Vai dizer que o pai abraçou ele, o pai colocou ali sandálias novas, né, no pé dele, um anel novo no dedo dele e fez ali uma grande festa. Essa é a terceira alma perdida. Mas eu vou acrescentar mais uma alma que estava perdida também. Essa terceira alma que estava perdida também fora de casa, né? Ele estava fora. Agora eu quero acrescentar uma quarta alma que estava perdida também. O irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo estava perdido dentro da casa. E por que o irmão do filho pródigo também estava perdido, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que quando o irmão dele voltou para casa, ele não se alegrou. Vai dizer que ele chegou para o pai, viu aquela festa lá e quis ver o que estava acontecendo, né? Aí perguntou para os seus empregados, o que está acontecendo? Aí os empregados falaram, não, seu irmão voltou. E aí no lugar dele se alegrar, o que ele fez? Ele chegou para o pai e falou, olha esse teu filho aí, ó. Você vai receber esse teu filho, vai fazer festa para esse teu filho. Esse teu filho pegou o dinheiro e gastou todo com prostitutas, e ainda assim o senhor vai fazer festa para ele? Não estava nem chamando mais de irmão, né? Nem considerava mais como irmão. Falou, esse teu filho. Aí o pai corrigiu. O pai falou, meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão, ele estava perdido, foi achado, ele estava morto e reviveu. E se alegrou, irmãos. Isso nos ensina que a pessoa pode sair da igreja tocando o terror, né? Fazer o que for, irmãos. Mas quando ela voltar para a igreja arrependida, quando ela voltar para os caminhos do Senhor, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos alegrar. Agora, independente de que situação que seja, se nós estamos perdidos e não sabemos como voltar, ou se nós estamos perdidos e nem sabemos que estamos perdidos, irmãos,
Ou muitas vezes quando nós nos perdemos conscientemente, independente da situação. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? A palavra de Deus vai dizer em Lucas 19, versículo 10. A palavra de Deus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós temos um Deus, irmãos, que nunca vai desistir do perdido. Talvez você tenha um familiar que esteja perdido. Não interessa qual foi a situação. Se ele se perdeu por alguma situação, né, e não sabe como voltar. Ou se ele nem sabe que está perdido, ou se ele se perdeu conscientemente, não importa. Saiba de uma coisa, continue orando. Continue intercedendo. Hoje eu estava pensando num casal, né? Um casal que eu oro pela vida deles. Esse casal, eles estão nas bebidas, né? Nas bebidas, nas farras. Estão sempre aí, bebendo, som alto, amigos, né? A casa sempre cheia de amigos. Sempre saindo para as farras, para as festas da vida. E às vezes eu fico pensando assim, eu oro por esse casal, né? E às vezes, irmãos, vamos falar a verdade, às vezes dá até raiva, não dá? Às vezes não dá raiva na gente. Nossa, por que não larga essa vida? Eu oro, e por que não larga essa vida? Por que não para com essas farras? Eu fico pensando, mas rapaz, mas quem sou eu para querer ter raiva hoje em dia? Porque outra hora eu estava a mesma coisa. Hoje em dia, irmãos, quando alguém liga um som alto assim, né, perto de casa, alguém liga um som alto, eu falo, mas olha, falta de respeito. Ligar esse som na maior altura. Por que não deixa o som só para ele mesmo? Tem que ligar para incomodar todo mundo. Todo mundo é obrigado a ouvir a mesma música que ele está ouvindo. Pensa assim, né? Para que ligar um som nessa altura? Mas eu fico pensando, rapaz, mas outra hora eu fazia pior ainda. Além de ligar, passava a madrugada toda com som na maior altura. E se alguém achasse ruim, eu pensava que o problema era na pessoa, né? Essa pessoa aí que é chata. Pessoa que é chata, chamava de xarope, né? Você que é um xarope, vizinho xarope. Pensava que o problema ainda era na pessoa, irmãos. Se chamasse a polícia, eu ficava indignado. Tá vendo como nós somos cegos? Então eu estava pensando nesse casal, né? Que para mim esse casal está perdido, né? Perdido no mundo. E eu orando por eles, mas eu pensei, rapaz, eu até falei para minha esposa. Falei, sabe de uma coisa, Nilma? A vida que eles vivem é a mesma vida que nós vivíamos também. Então eu creio, se Deus entrou na minha vida e na sua e mudou a nossa vida, vai mudar a vida desse casal também. E eu estava lá no monte orando por eles. Quando eu pensei nisso, meu coração se alegrou. É como se Deus tivesse falado, meu filho, eu vou alcançar esse casal. Eu vou salvar este casal. Orando. Então, irmãos, nunca desista de orar. A pessoa pode tocar o horror, mas não guarde raiva não. Ore. Às vezes mesmo estiver com raiva, mas ore assim mesmo. Porque Deus, Ele vai alcançar, irmãos. Porque nós temos um Deus que vai atrás do perdido. Amém? E eu quero profetizar nessa noite, irmãos. Que essa pessoa que você pensou, essa pessoa que você imaginou, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia nessa noite de hoje. Eu já convido aqui o grupo de louvor, né, para tomar posição. Minha esposa aí, né, vai estar ajudando aí os obreiros a estar distribuindo o pão e o suco nessa noite também. E sabe o que você vai fazer quando você tomar a Santa Ceia nessa noite? Você vai estar adorando a Deus, você vai abrir o seu coração ao Senhor, e você vai colocar essa vida que está perdida diante do Senhor. Essa vida que você imaginou. Essa vida que você está sempre orando, irmãos. Você vai colocar nas mãos do Senhor. Talvez essa vida não saiba como voltar para a presença do Senhor. Ou talvez essa vida não sabe que está perdida, precisando de um Salvador. Ou talvez essa vida se perdeu conscientemente, mas sabe como voltar. Você vai colocar nas mãos do Senhor nessa noite. E eu creio, irmãos, que nessa noite Deus vai estar te dando uma resposta. É tudo no tempo de Deus. Não queira pressionar a Deus. Não queira apertar a Deus, não. Mas eu creio que hoje é uma noite que Deus está indo de encontro ao perdido. Talvez seja sua mãe. Talvez um irmão. Talvez um primo, um tio, um sobrinho. Um filho. Um pai. Eu não sei, irmãos, mas hoje Deus colocou no meu coração que hoje Deus vai estar indo atrás do perdido. Eu tenho irmãos de sangue, tenho meu irmão caçula. Meu irmão caçula, eu não abro nem os status dele, eu não abro, irmãos. Não abro nem os status dele, porque se eu abrir eu choro. Eu fico preocupado, eu choro, porque outrora ele estava na presença de Deus. Outrora, Deus usou ele para orar pela minha vida. Outrora, ele me evangelizou. Outrora, irmãos, ele era profeta de Deus, ganhava muitos jovens para Deus. Mas aí começou a se envolver com coisas erradas, se envolveu com o mundão, se envolveu com torcidas organizadas,
chegou o momento que ele foi preso. E aí nós oramos. Foi até quando eu me converti, foi na época que ele foi preso. Começamos a orar, interceder, visitar ele. Pagamos até advogados. Colocamos a mão onde Deus estava tratando, que nós não tínhamos sabedoria. Passei aperto, passei. Mas aí ele saiu da cadeia. Quando ele saiu da cadeia, nós pensamos, né, que ele ia voltar para a presença do Senhor. Não voltou, irmãos. Voltou ainda para o mundão. Voltou para as bebidas. Voltou para a torcida organizada. Aquilo que quase matou ele. Que ele se envolveu em briga de torcida. Quase matou ele. Mas ele voltou para a torcida organizada. Então eu nem abro os status ali para ver não. Porque se eu ver eu choro. Mas eu creio que cada lágrima, irmãos, que eu já derramei por causa do meu irmão, Deus vai estar enxugando dos meus olhos e vai estar alcançando a vida dele. Deus já me falou. Outra coisa que Deus já mostrou até em sonho, Cici, a sua mãe. Deus já mostrou em sonho. Já mostrou para Nilma, já mostrou para mim também. Que ela vai vir. Nós sonhamos assim, né? Que ela estava no carro, dirigindo um carro. Eu creio, acho que nós nunca falamos isso na igreja, mas hoje eu senti no coração de falar, né? Ela estava dirigindo um carro e ela tinha que entrar no portão. Esse portão, ele tinha o tamanho certo dele ali, né? Para entrar. Ela tinha que entrar ali no meio do portão. E ela estava dirigindo esse carro e querendo entrar pelo portão. Aí, antes de entrar no portão, ela bateu na beirada do portão. Bateu na beirada do portão, mas entrou. Mas conseguiu entrar. O carro ficou todo arrebentado, mas ela entrou. Aí minha esposa perguntando: William, será que significa isso? Nilma, eu creio que significa que esse portão significa o portão dos céus. Porque nós estamos orando para ela. E eu entendo que quando ela bateu no portão antes de entrar, é porque às vezes ela vai ter que se arrebentar. Não se arrebentar fisicamente, não estou falando disso, né, irmãos? Mas às vezes ela vai ter que se arrebentar na vida mais um pouco. Mas ela vai entrar. Às vezes vai entrar batendo, esbarrando. Porque às vezes é assim que nós entramos. É batendo, é se esbarrando. Mas ela vai entrar na presença do Senhor. Eu creio sim. Deus tem algo muito grande na vida da sua mãe. Quando eu morava lá no Pessoa, a Cici ainda nem tinha nascido. Ela estava o tempo todo louvando. Era o tempo todo louvando, irmãos. E a voz dela é muito bonita. Ela louvava e ela fazia assim, né? Até os melismas, né? Que chama. As técnicas vocais. Ela fazia, irmãos. E eu ficava ali. Como eu era do mundo ainda, às vezes dava raiva, né? Às vezes dava raiva, que eu era do mundo ainda. Mas às vezes eu ficava ouvindo. Então Deus tem algo muito forte na vida da mãe da Cici. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estar ministrando aqui a Santa Ceia do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler só até o versículo 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26 diz assim, ó: Pois recebi do Senhor